Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo a Ele por todas as oportunidades concedidas no dia de hoje, principalmente pela nossa saúde. Agradecendo a Jesus pelo seu envolvimento de amor e luz, e a equipe espiritual que está presente em nossas vidas, nos intuindo, nos amparando, e a equipe de Lucas também, que estão na casa desde o início da semana. Então, pedimos que nos envolva com o seu amor e com sua luz, e que o Evangelho da noite possa calar fundo nos nossos corações e que possamos vivenciar sempre os seus ensinamentos no nosso dia a dia. E assim, vamos envolver o grupo Clarear e a nossa companheira Gislaine, que trará para nós o Evangelho da noite de hoje. Essa seja a graça de Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Se todos funcionaram bem. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Bom, como nós começamos o mês de maio, né? Que é o mês das mães, das noivas também, mas das mães principalmente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ser mãe, né? E aí a gente tem que pensar em ser mãe de duas formas. A primeira é a mãe que gera, né? Que dá à luz a criança. E a segunda é a mãe que cria, né? Que educa, que ensina, que não necessariamente é a mesma pessoa. E quando a gente fala desse criar, às vezes é a mãe que adota, então é mãe, né? Às vezes é uma avó, às vezes é uma tia, e às vezes é o próprio pai, né? Hoje em dia a gente vê de tudo. Então, tudo que eu falar aqui, que eu disser mãe e que eu disser na linha de criar, de cuidar, eu não estou falando só da mãe que gerou, eu estou falando da mãe que cuida, sendo ela tia, avó, pai, o que for, tá bom? Bom, a gente vai primeiro começar falando sobre o amor materno, né? Então, o amor materno é um sentimento instintivo e uma virtude. Quando nasce na mulher o sentimento de abnegação e devotamento em relação aos filhos, essa energia psíquica inicialmente instintiva atinge o grau de virtude. E esse amor persiste por toda a vida, sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho até o além-túmulo. Então, quando a gente vê os animaizinhos, né? O gatinho, o cachorrinho, o passarinho, seja como for, sempre o que acontece a mãe cuida dos filhotinhos até que eles consigam se virar sozinhos, né? Depois que se virou sozinho, segue a vida. E a gente, seres humanos? O que acontece com a gente? A gente vai, fez 12, fez 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60. Se a gente estiver vivo ali, então continuamos sem mãe, né? Com as mesmas preocupações, né? Será que vai passar frio? Será que já chegou? Será isso? Será que é aquilo? Então, isso é o instinto materno se transformando numa virtude, né? Que é a virtude do amor pelas nossas crianças. E isso, né, como está dito aqui, vai até além túmulo. Quando a gente, não sei se vocês já repararam, quando a gente lê as histórias, né, das pessoas que desencarnaram e tal, quem estava lá do outro lado esperando? 80% é a mãe que estava esperando. Lá para, óbvio, né, se a mãe já estava lá do outro lado, se está em condição, né, de vir acolher o filho, é a mãe que está lá, né, e segue a vida desse jeito, né. Então, é um instinto
porque em primeiro é um instinto que se torna uma virtude pelo amor que a gente desenvolve pela criaturinha que está ali com a gente. Ser mãe é assumir a responsabilidade de contribuir com Deus na construção da humanidade ditosa do futuro, auxiliando uma outra alma em sua caminhada evolutiva. Aqui é importante a gente notar e a gente perceber que a gente fala muito, né, assim, o nosso filho, o meu filho, né? O meu filho, né? Porque eu gerei é meu, né? Ou porque eu adotei é meu. Na verdade, aquele espírito que está animando aquele corpo é criação divina. Então, o filho é de Deus, não é nosso. A gente só contribuiu para formar aquele corpinho que abriga o espírito. Só que todo o sentimento, toda a inteligência, toda a personalidade é do espírito. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar sempre muito atentos. E a gente, qual que é o nosso dever? De ensinar esses pequenos a serem homens de bem. Da mesma forma que Jesus veio e trouxe todos os ensinamentos para que a gente se torne pessoas, né, homens e mulheres de bem, a gente precisa auxiliar as nossas crianças nesse caminho. Para cumprir missão de tal envergadura, tem de superar desafios e muitas vezes renunciar ao seu próprio bem-estar. Qual que é o maior... Quer dizer, isso eu estou falando por mim, né? O maior desafio em ser mãe, em criar. A gente pode falar o tanto que for, fazer um discurso lindo e maravilhoso. O que a criança vai aprender é através do nosso exemplo. Então, o desafio está onde? Porque, às vezes, eu não quero que o meu filho seja como eu sou. Eu quero que ele seja melhor. Só que para ele ser melhor, eu preciso me melhorar. Eu digo para ele que ele precisa falar sempre a verdade, que a verdade, a verdade, a verdade. Do maior sermão lá, beleza, passa 5 minutos, toca o telefone. Aí você olha e fala, vou ter que atender essa criatura. Filho, atende, fala que a mamãe saiu e esqueceu o celular. Gente, todo o seu discurso foi por água abaixo. Por que ele vai... Aí ele vai dizer, minha mãe mandou falar que saiu, porque não pode mentir, né? Então, como é que fala? Minha mãe mandou falar que saiu e esqueceu o celular, né? Estragou tudo. Então, assim, é coerência que a gente tem que ter entre o que a gente ensina e o que a gente faz, o que a gente pratica. Esse, no meu entendimento, é o maior desafio de todos. Por outro lado, é uma oportunidade incrível da gente se melhorar também. E a renúncia, né, gente? Meu Deus, o que a gente renuncia por essas crianças? Né? O que a gente não renuncia por essas crianças? Mas a gente renuncia com uma alegria tão grande, com um amor tão grande, que isso que é o mais importante, né? Ser mãe é viver em júbilo por compartilhar com Deus o dom da vida. É viver de emoção em emoção, sofrendo resignadamente, mas seguindo sempre e corajosamente. A gente compartilhar com Deus o dom da vida. É o que eu tinha dito antes, né? Eu emprestei meu corpo para se gerar um outro corpinho e Deus ali conectou aquele espírito que a gente precisa receber, aquele espírito que a gente se propôs a receber e
auxiliá-lo na sua caminhada, né? Então a gente compartilha com Deus o dom da vida. E aí é o seguinte, conforme os filhos vão crescendo, a nossa responsabilidade e a nossa preocupação vai aumentando, né? Então, uma coisa que a gente também precisa ter sempre em mente é o seguinte: o espírito que encarnou naquele corpinho, ele tem as suas características, ele tem a sua personalidade. E encarnou ali naquele corpinho porque ele precisa dessa experiência terrena. A personalidade desse espírito que encarnou, ela, a partir dos 7 anos, mais ou menos, é que ela começa a aflorar um pouco de forma mais contundente. Até os 7, está ali meio que adormecido. Então, desde que o bebezinho nasce, desde que ele está na nossa barriga, a gente já precisa começar a ensiná-lo, a direcioná-lo no caminho do bem. Às vezes a gente acha, né, aquela coisinha petitiquinha, não vai adiantar falar, não, deixa. Gente, isso é um equívoco nosso, porque é uma coisinha petitiquinha, aquele corpinho, mas o espírito é milenar, muitas vezes. Até os 7 anos, a criança é uma esponja, então tudo que você ensina, ela vai aprender, vai ficar ali a sementinha no coraçãozinho, no espírito daquela criança. Quando, a partir dos 7, que a personalidade daquele espírito começa realmente a vir e a se manifestar, se você deu uma base bem consistente até os 7, o que vai fazer? Ele até vai, supondo, né? Preguiça, é um espírito preguiçoso. Só que daí durante todo o tempo, é preguiçoso, tá, mas tadinho, né? Tão pequenininho, não, deixa, a mamãe arruma a cama, a mamãe dá o lacinho do tênis, a mamãe faz isso, faz aquilo, e a criança, né? Oba! É isso mesmo que eu quero. Aí, quando o espírito começa a personalidade dele a se aflorar, você não ensinou nada. A personalidade dele é uma personalidade de um espírito preguiçoso, aí pronto, acabou. Agora, se desde o comecinho, ele já consegue guardar os brinquedos, então vai guardar. Né? Reclama não, vamos lá, mamãe ajuda, faz de conta que ajuda e vai, não, já consegue dar o laço no sapato, no tênis? Então vamos lá, mamãe vai ensinar, e vamos. A criança, ela já vai ter um hábito, né, de fazer as coisas. Quando o espírito vier meio preguiçoso, é só você dar um empurrãozinho que vai, né? Então, a importância desse período. Depois a gente consegue, mas quanto mais demora, mais difícil vai ficando, né? A não ser que o espírito já tenha lá todas as suas características, aí beleza, vai embora. Mas a gente tem um livro que um amigo nosso, que é médico, homeopata, escreveu, A Reforma Íntima Começa no Berço, que ele fala bem disso mesmo, né? Que é lá desde pequenininho que a gente tem que ensinar. Sempre tem em mente que aquele espírito não nasceu junto com aquele corpinho. Ser mãe é cantar de alegria, mesmo na estrada das adversidades. É ter garra, força e coragem para auxiliar o seu amado na busca da felicidade. A gente, todos nós, né, adultos, crianças, temos decepções, temos frustrações. E aí muitas vezes, né, se a gente teve uma infância difícil, né, a gente fala, não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Como assim? Não quer. A gente é o que é porque a gente passou pelo que a gente passou.
né? Foi todas as atribulações que nos fez crescer, né? Porque é isso que nos faz crescer, é a gente aprender a passar por essas atribulações, né? E ser o que a gente é. Então, aí a gente não quer que o nosso filho fique frustrado, aí a gente não sabe falar não, aí porque quer o videogame, aí você, né, se endivida para comprar o videogame porque, eu não tive videogame, mas meu filho vai ter. E aí a criança não aprende a frustração, não aprende o que é a frustração, não sabe o que é um não. Aí, gente, acontece o que vem acontecendo ultimamente. Crianças de 10, 12 anos se suicidando. E por quê? Porque houve um não. Porque a menina não quis namorar. Porque o menino desmanchou o namoro. Aí não sabe lidar com a frustração. E entra nessa paranoia. Então, a gente tem que aprender. Né? Os nossos filhos precisam aprender a ficar frustrados, sim. É um aprendizado, né? Quer o videogame? Ótimo. Só que assim, o valor do videogame é para presente de aniversário, Dia das Crianças e Natal. Então você vai ganhar lá no Natal e não vai ganhar presente até lá. Beleza? Beleza. Então tá, fechado, combinado. Porque eu quero. Então, não vai dar. Não tem dinheiro suficiente para comprar. E às vezes você até tem, né? Mas aí a criança, tudo muito fácil, é só pedir que o papai dá. Só que vai chegar uma hora que às vezes não vai ter papai não dar, né? Vai chegar uma hora que vai ter que ir atrás, vai ter que correr atrás e não aprendeu. O nosso principal objetivo, né, é se tornar inútil. O dia que eu falei isso pro meu filho, ele quase surtou. Como assim, mãe? Eu sempre vou precisar de você. Pelo amor de Deus, eu quero sossego na vida daqui a pouco. Não quero. Né? Por quê? Porque a gente tem que dar independência para a criança. O que ela souber fazer, que ela faça. Né? Você buscou água, buscou leite, buscou o tempo inteiro. Na hora que ela puder buscar para você, então, busca. Né? Ela já sabe fritar um ovo, já sabe fazer um ovo mexido? Então faz, meu amor, faz para você e faz para a mamãe. Né? Não passa mais fome, sabe? Faz meu ovo mexido. Né? Então, essa independência que a gente tem que ensinar. E aí, o que vai acontecer? Porque isso requer muito amor e requer muita dedicação. Aí você fala, não, mas aí eu vou me tornar útil e meu filho não vai querer mais saber de mim. Oi? Com tudo isso, ele nunca vai querer se separar de você, nunca vai querer. Porque você deu uma base para ele. Então, a gente precisa se tornar inútil mesmo. Ele tem que ficar, não, ele tem que ficar, né? Ele vai ficar com a gente pelo amor e não pela necessidade. São coisas bem diferentes. Sempre pronta a segurar na mão do seu rebento amado, quando das dificuldades, orientar sobre o bem e o mal, mas respeitar a individualidade e permitir um livre arbítrio. Às vezes, nossos filhos fazem algumas escolhas que não são muito aquelas que a gente gostaria que ele fizesse. Mas cada serzinho tem o seu livre-arbítrio. Né? E a hora que chegar o momento da escolha, de uma profissão, né, de um trabalho, de uma mudança, eles precisam fazer essas escolhas. Né? Não pode ser igual aquele jovem que o pai não, porque vai fazer medicina, porque vai fazer medicina, porque vai fazer medicina. Aí o menino vai lá, faz a medicina, pega o diploma e fala, tá aqui, pai, agora eu vou seguir o que eu quero fazer. E a gente precisa aceitar,
Porque às vezes você quer que vá por um caminho e a criaturinha quer ir no outro caminho. Óbvio que a gente tem que orientar. Filho, você já pensou nisso? Você já pensou naquilo? Você viu isso? Você viu aquilo? Faz parte do nosso papel. Mas a decisão, óbvio que no momento certo, né? Porque lá em casa o livre-arbítrio é assim. Você pode fazer lição ou agora ou daqui meia hora. Mas que a lição vai ter que ser feita, vai ter que ser feita. Né? O livre-arbítrio controlado. Mas vai chegar uma hora que, né, eles vão precisar sair mar adentro e aí a escolha é deles, né? Não tem muito como. Ser mãe é receber como filhos espíritos com os quais mantém laços de afinidade ou de resgate. Quando tem dívidas um para com o outro, tendo outra oportunidade para que te redimas e aprendas junto com ele. Isso é uma coisa também extremamente importante. Quando a gente tem muita dificuldade, né, que a gente precisa ter um resgate com um determinado espírito, a gente tem muita dificuldade de amar, o que acontece? A gente pede, presta atenção, a gente pede para receber aquele espírito como filho. Por quê? Por causa do amor de mãe, que é forte o suficiente para você não deslizar de novo. Então eu tenho um resgate com aquele espírito. Eu fiz algum tipo de mal e agora eu preciso reparar esse mal que eu fiz para esse espírito e não estou conseguindo. Já vieram algumas encarnações, né, ali na família, né, e não deu certo. Aí o que a gente pede? A gente pede para que venha como filho. Então, às vezes aqueles relacionamentos conturbados é naquele que você tem que se empenhar mais. Porque só o amor vai poder fazer com que os dois sigam o caminho. Aqueles que são, né, que chega já parecendo que, né, já é filho há muito tempo, é fácil, né? Mas tem uns bem dificinhos. Esses daí é o que a gente tem que ter mais atenção. Ser mãe na terra é ter a marca de Deus na alma, é saber ser feliz com pequenas coisas, como o ajudar constante, o amparar solícito e o afago de amor. Os pais precisam ser portos seguros. O navio, ele é feito para navegar. Porque se a gente constrói um navio e deixa ele no porto, ele não vai servir para nada. Ele é feito para navegar. Mas, quando o navio sai para fazer as viagens, uma hora ele precisa se reabastecer, ele precisa de manutenção, né? Precisa trocar a tripulação. E para onde ele vem? Para o porto seguro. Então, nós temos que ser o porto seguro dos nossos filhos. Eles vão sair para o mundo, eles vão navegar, mas eles precisam saber que tem um porto seguro aonde eles podem voltar. Isso dá uma segurança, né, para eles seguirem o caminho, sabendo que tem o respaldo. Ser mãe é transmitir uma herança nobre às gerações que lhe seguem. Seu exemplo é a força dominante na vida daqueles que convivem com ela, que o herdam e transmitem às gerações futuras. É instruir os filhos no caminho em que devem andar. É receber como missão preparar as vidas daqueles que Deus lhe confiou, para que os propósitos divinos sejam concretizados. A gente reclama muito, né, da sociedade, dos políticos, do governo. A gente vive reclamando o tempo inteiro, né? Porque nunca tem sempre um quezinho ali que a gente reclama.
Só que a gente esquece que da onde saem essas pessoas? Se não das famílias. Todos eles tiveram uma mãe, um pai, um tio, uma tia, uma avó, um avô. E muitas vezes são como são porque não tiveram a base necessária. Então, nada pode nos garantir que os nossos filhos não serão pessoas importantes lá na frente. E que tipo de pessoa a gente quer que ele seja? Se for um político, se for o dono de uma grande empresa, quais os princípios que a gente gostaria de ver lá, né? Onde eles estiverem? É esses princípios que a gente tem que dar. Né? Porque senão a sociedade vai continuar assim, toda estrambelhada. E os políticos também, todos, né? Mas tudo, a base, está tudo dentro da família. Né? Com os pais e familiares de uma forma geral. Toda mulher, de alguma forma, é mãe, se não é mãe de um filho que gerou em seu próprio ventre, é mãe de um sobrinho, de alguém com quem desenvolve o afeto. Este sentimento se caracteriza por um amor forte, profundo e desinteressado, que nada exige e que a tudo é capaz de renunciar para ver os amados felizes. A maternidade é inerente às mulheres, é uma dádiva divina especialmente dirigida a elas. A maternidade de gerar um filho, né? Aqui tem uma coisa importante, né? Amor desinteressado. Porque às vezes a gente vê, não, porque meu filho vai cuidar de mim quando eu ficar de idade. O que é realmente? Isso é um interesse pessoal ou é um amor? Porque o amor real é um amor desinteressado, sem pretensões. Eu vou amar e vou criar meu filho para ele ser feliz, não para ele cuidar de mim. Porque se for para ele cuidar de mim, o nome não é amor, é interesse pessoal. E aí, o que vai acontecer? Quando a gente partir dessa vida, o pai vai chegar e perguntar para nós: o que você fez do meu filho que eu te confiei? E essa é a pergunta de $1 milhão. O que eu fiz no Filho de Deus que ele me confiou? Aí, dá tempo? Eu tinha um texto lindo, mas a Wanda já pediu para eu encerrar. Mas... Não é um texto de uma página inteira, não. Mas é um texto lindo que fala sobre... O título é Mães Más. Más de malvada. Se vocês tiverem oportunidade, procurem lá no Google, que tem lá, é de um psiquiatra, muito interessante, falando sobre a maldade das mães. É bem interessante. Então é isso. Vocês encerram agora? Muito bem. Obrigada por me ouvirem. Até a próxima. Agradecido que estamos, fortalecidos pelo ensinamento da noite de hoje. Vamos emanar vibrações de paz, amor, cura ao nosso planeta Terra, onde houver irmãos em sofrimento. E que possamos retornar aos nossos lares com toda a segurança. E ao Pai, ao Mestre Jesus, aos irmãos espirituais, que permaneçam sempre conosco, que assim seja.